Aqui vamos nós em rota em busca de uma vaga para você no próximo concurso. Muito importante para isso que você compreenda as relações que as palavras podem apresentar entre si. A isso nós chamamos de relações semânticas. E as relações que as palavras estabelecem entre si podem ser de sinonímia, de antonímia, de homonímia, de paronímia, de hiponímia e de hiperonímia. Vamos verificar cada um desses casos. Ao iniciar nosso estudo, é importante lembrar que se em uma prova aparecer a expressão campo semântico, entenda por campo semântico as palavras que se relacionam a uma mesma área de atuação. Assim, por exemplo, houver um grupo de palavras lá e perguntar qual dessas palavras está relacionada ao campo semântico de estudo, observe que uma dessas palavras, livro, apostila, caderno, esferográfica, todas elas se relacionam a estudo. Então, todas elas se relacionam ao campo semântico de estudo. Se a relação lá que aparece na prova for a procura de sinônimos, lembre que sinônimos são palavras que apresentam um sentido quase igual, bastante aproximado. É o que acontece, por exemplo, entre adversário e antagonista, entre brado, grito e clamor, entre extinguir, apagar, abolir, suprimir, ou entre justo, íntegro e imparcial. Lembrando que sinônimos são palavras que apresentam um sentido bastante próximo, quase igual. O contrário se dá com antônimos. Os antônimos são palavras que apresentam uma significação contrária, uma significação oposta. Observe, por exemplo, que tal fato acontece com as palavras bom e ruim, ordem e anarquia, soberba e humildade, elogiar e criticar. Uma outra relação que pode aparecer na sua prova é a relação que nós chamamos de homonímia, ou de homônimos. Lembre que homo significa mesmo. Então, homógrafos quer dizer mesma grafia e homófono quer dizer mesmo significado. Então, quando nós falamos de homônimos homófonos, nós estamos fazendo referência, por exemplo, a palavras que apresentam o mesmo som e grafia diferente. Se você observar, aqui nós colocamos 4 palavras-exceção, pelo menos 3 delas apresentam o mesmo som, embora a grafia seja diferente. Tal fenômeno se dá igualmente com a palavra concerto, concerto de apresentação musical, harmonia e concerto de remendo. Então são palavras que apresentam, embora apresentem grafias diferentes, elas apresentam o mesmo som. Então, são palavras que nós classificamos como palavras homônimas, homófonas. Se, entretanto, as palavras apresentam a mesma grafia, mas os sons são diferentes, nós temos os chamados homônimos homógrafos. Então, mesma grafia e sons diferentes. É o que acontece, por exemplo, com almoço e almoço. Almoço, refeição, almoçar, almoço, verbo. Entre sede, vontade de beber, e sede, residência, domicílio. Então, essas palavras, elas apresentam a mesma grafia, mas apresentam sons diferentes. Então, elas são homônimas, homógrafas. Pode acontecer de uma palavra, e isso é muito importante você agora prestar uma atenção ainda maior, porque na redação isso pode provocar ambiguidade, né? A utilização de palavras que têm o mesmo som e a mesma grafia. Observe que cedo, o advérbio, cedo do verbo ceder, meio, numeral, pode ser numeral, pode ser adjetivo, pode ser substantivo, né? Então, essas palavras elas apresentam a mesma grafia e apresentam o mesmo som. Elas são homófonas e homógrafas, são chamados homônimos perfeitos. Muito cuidado quando você estiver redigindo e muito cuidado na interpretação do texto, porque a utilização dessas palavras gera, às vezes, um problema chamado ambiguidade, ou seja, uma palavra com mais de uma possibilidade de entendimento de significado.
quando nós agora tratamos dos parônimos, ao contrário de homônimos, lembre que os parônimos não têm nada igual, os homônimos têm alguma coisa igual, os parônimos apenas eles têm uma forma parecida. É o que acontece, por exemplo, com a palavra retificar e ratificar. Nós poderíamos acrescentar aqui, por exemplo, era vultoso e vultuoso. Nós poderíamos colocar aqui também eminente e iminente, que são palavras que têm apenas uma forma parecida. E geralmente as pessoas trocam essas palavras, né? Colocam uma no lugar da outra, o que é um verdadeiro problema. Então são palavras que são somente parecidas, elas não têm nada de igual. Então, muita atenção na prova, né, na sua redação, com a utilização dessas palavras. Como elas são parecidas, elas podem gerar uma confusão na hora de você produzir o seu texto. Então, muita atenção aos parônimos. Uma outra relação bastante interessante é a relação entre hiperônimos e hipônimos. Lembre que hiperônimos são palavras que apresentam um sentido mais amplo. Isso aqui é muito importante quando você vai produzir texto. Para evitar repetição de palavras, né? Muitas vezes você substitui um hipônimo por um hiperônimo. Então, os hiperônimos eles apresentam um sentido mais amplo, mais abrangente, mais genérico. E os hipônimos apresentam um sentido mais restrito, mais particular, mais específico. Observe, por exemplo, a utilização da palavra colégio. Quando eu falo em colégio, eu posso estar me referindo, por exemplo, ao Ateneu, ao Xuxo. Então, lembre que a palavra de sentido mais genérico é colégio, então ela é um hiperônimo. As palavras de sentido mais específico, elas são os hipônimos. Então, colégio, hiperônimo, Ateneu e Xuxo, hipônimos. Cidade, hiperônimo, Natal, Fortaleza, João Pessoa, hipônimos. Então, nós desejamos a você, né, sucesso, foco no estudo, dar uma atenção muito especial a esse conteúdo, porque ele deve estar presente na sua próxima prova e você não pode perder uma questão por falta de atenção, porque por falta de aviso, com certeza, não está mais sendo. Até a nossa próxima postagem.